Pós-operatório cirúrgico é a última etapa do procedimento cirúrgico. Como eu digo, a primeira etapa é a consulta médica, onde vai ser feito um diagnóstico e proposto um tratamento. A segunda etapa é o tratamento cirúrgico em si, que depende bastante do cirurgião, que é o tratamento dentro de uma unidade hospitalar. E a terceira etapa é a recuperação, ou seja, o pós-operatório desse paciente. Muitas vezes esse pós-operatório de início ele gera bastante ansiedade. É extremamente importante que o paciente tenha um apoio de família, no sentido de auxiliá-lo, ajudá-lo dentro das suas ansiedades. Às vezes a ansiedade por um resultado imediato leva um pouquinho de sofrimento desse paciente. Esse paciente pode ter dor, ele pode ter algum incômodo, ele pode ter alguma dificuldade de mobilização. Então tudo isso, geralmente aí na primeira semana, é extremamente importante que a pessoa ela fique tranquila, que ela recorra ao profissional que a operou e nas dúvidas é a ele que ela vai recorrer e esclarecer qualquer dúvida que tenha. Segunda coisa que é muito importante, que ela tem que pensar que a partir dessa etapa inicial é uma curva que sobe, que ela vai começar a se sentir melhor, ela vai começar a se mobilizar melhor, ela vai começar a ver um resultado cirúrgico, uma expectativa, uma luz no fim do túnel, que é o que ela ansiava previamente à cirurgia. Então, alguns fatores são muito importantes. Seguir a orientação médica, manter um repouso relativo, muitas vezes não é só ficar deitado, você tem que caminhar, você tem que mobilizar os membros inferiores ao longo do dia, fazer uma dieta saudável, evitar alimentações inflamatórias, beber bastante líquido, hidratar bastante. Muitas vezes o uso de procedimentos pós-cirúrgicos, tipo drenagem linfática, taping, massagens, são orientados ou não, de acordo com o profissional. E, sobretudo, o quê? Ter um pouquinho de paciência. Por quê? Porque os resultados muitas vezes não são imediatos. A gente lida com pele, a gente lida com edema, a gente lida com equimose, ou seja, com áreas que ficam roxas. Então, de alguma maneira, tudo isso vai passar. Então, a gente costuma falar que a primeira semana sempre é aquela semana do choque, aquela semana do arrependimento, mas a partir daí a pessoa começa a se sentir bem, ela vai começar a desinchar e os resultados vão florescer dentro das expectativas dela. Extremamente importante também cuidado quanto às cicatrizes, proteção solar, evitar exposição solar, evitar ambientes quentes, abafados, calor, essas coisas todas levam a vasodilatação e podem fazer com que esse edema seja um pouquinho mais persistente. Então a gente sempre fala que pós-operatório em cirurgia plástica nunca é imediato, tá? Então tem que ter um pouquinho do joguinho da paciência, porque ao longo do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, a curva só vai melhorando e você vai ter um resultado bastante bom, definitivo, geralmente a partir do quarto, sexto mês para frente.